Olá, boa noite. Morte, esquartejamento e canibalismo. Parece história de terror e é. Um caso que assustou o Brasil. Um trio preso em Pernambuco, além de assassinar mulheres, ainda comia a carne das vítimas. Eles ficaram conhecidos como os canibais de Garanhuns. Os repórteres Emerson Tchalian e Orlando Silva foram até Pernambuco desvendar detalhes dessa história macabra. Os criminosos devem passar por um novo julgamento em breve. O documento Verdade está em Garanhuns, no agreste pernambucano, a 230 quilômetros de Recife. Garanhuns é conhecida como a Suíça pernambucana, a cidade das flores. É a terra natal de Dominguinhos. Ninguém poderia imaginar que Garanhuns também ficaria conhecida por uma história macabra. Estes são os personagens principais do que parece um filme de terror: os canibais de Garanhuns. Jorge Beltrão Negromonte, Isabel Cristina Pires da Silveira e Bruna Cristina Oliveira da Silva. Essas pessoas que você acaba de ver cometeram crimes bárbaros. Mostraram a face mais selvagem do ser humano. Em 2012, Jorge, Isabel e Bruna foram presos suspeitos de 3 homicídios. Todas as vítimas eram mulheres. A primeira foi morta em 2008, em Olinda, no Grande Recife. As outras 2 em Garanhuns. Os crimes chocaram o país quando um detalhe macabro foi revelado: os assassinos comiam a carne das vítimas. Um dos promotores do caso aqui em Garanhuns é o Dr. Jorge Dantas, que acompanhou cada detalhe desse processo, cada detalhe desse caso. Doutor, estamos falando de um crime bárbaro, um crime macabro que chocou o país inteiro. Para o promotor de justiça, como é que se resume esse caso? Olha, é um caso realmente que foge da rotina, um caso de uma singularidade impressionante, e a gente tenta se ater aos aspectos técnicos, até para evitar um envolvimento muito emocional que atrapalhe na exposição lógica, técnica, legal do caso. Relembrando, fazendo um exercício aqui rápido agora, de tudo que o senhor viu, o que mais chamou a atenção? O planejamento. Todas as mortes, houve um planejamento em cada detalhe. Isso chamou a atenção. A par da questão da crueldade, da coisa impactante, né, do canibalismo que eles se referiram, o planejamento. Foram ações planejadas e cada um deles com uma atribuição, até chegar lá ao objetivo final. O doutor Giovanni Calabria é o advogado de defesa do Jorge Beltrão. Doutor, primeira pergunta que eu quero fazer ao senhor: como é que o senhor define esse caso que o senhor pegou? Veja bem, esse caso, ele tem uma definição de que Jorge é uma pessoa doente. Ele precisa hoje, amanhã e sempre de um tratamento sério, psiquiátrico. Ele, onde se encontra hoje,
ele não tem aquela medicação completa, como se ele estivesse em um outro local adequado para uma pessoa que sofre de esquizofrenia paranoide. O advogado de defesa da Isabel é o Dr. Paulo Salles, que está aqui comigo. Doutor, o senhor tem a sua tese de defesa, o senhor acompanhou, é claro, todo esse caso, toda essa história. Na sua visão, como é que o senhor interpreta o que aconteceu? Embora seja bárbara a acusação, a defesa leva aos jurados de Garanhuns que a Isabel, embora tenha participado do delito, ela participou sob coação, uma coação moral irresistível, e isso exclui, tira a culpabilidade da agente, ou seja, da Isabel. Quem são esses criminosos? Por que tanta crueldade? Como explicam os atos de canibalismo? É o que a gente mostra agora, aqui no Documento Verdade. E nossa equipe foi até o cenário de um dos crimes, a casa do trio em Olinda, onde eles mataram e esquartejaram uma jovem de 17 anos. Você vai entender agora quem eram os assassinos e como era a relação deles. Jorge, Isabel e Bruna viviam uma espécie de relacionamento aberto. Isabel era a esposa de Jorge e Bruna, a amante, que também vivia com o casal. Um triângulo amoroso que resultava em mortes cruéis. Mentes criminosas que teriam pensamentos assassinos há muito tempo. Neste vídeo caseiro de autoria de Jorge Beltrão, encontrado pela polícia, ele e Isabel são os protagonistas. Bem mais jovens, os dois aparecem contracenando uma história macabra. O vídeo, com pouco mais de 50 minutos, tem cenas de assassinato e canibalismo. Também retrata imagens de esquartejamento e de um corpo sendo enterrado no quintal. Outro material ajudou a polícia a entender quem eram os assassinos. Este livro, também de autoria de Jorge Beltrão, mostra detalhes da personalidade do canibal. O título: Revelações de um esquizofrênico. A esquizofrenia é uma doença mental crônica que causa alucinações, delírios e alterações do pensamento. Nas páginas do livro, Jorge cita o canibalismo e a bigamia. Sobre uma mulher que teria conhecido, ele escreve: suas pernas torneadas e grossas faziam os meus olhos canibais devorá-las. Eu não podia escolher entre ela e Bel, a esposa Isabel, pois amava ambas, e diante de um acordo por amor, elas decidiram dividir o mesmo lar comigo. O livro escrito pelo assassino é assustador. Jorge relata a morte da menina, chamada por ele de adolescente do mal. Para a polícia, o texto se refere ao assassinato de Jéssica Camila da Silva Pereira, que tinha 17 anos. Em cada frase, a face cruel do assassino. Ao abrir a porta, ela range e antes que a adolescente do mal tivesse a possibilidade de reagir, eu a imobilizo. Pego a faca e lhe dou um golpe forte e preciso, atingindo sua jugular. O sangue espirra. E Jorge continua:
Ao olhar para o corpo já sem vida da adolescente do mal, sinto um alívio. Pego uma lâmina e começo a retirar toda a sua pele. E logo depois a divido. Nos alimentamos com a carne do mal como se fosse um ritual de purificação. E o resto eu enterro no nosso quintal, cada parte em um lugar diferente. Fomos em busca da casa onde aconteceu o crime narrado no livro. Para chegar até lá, pedimos ajuda a um homem que conhecia Jorge Beltrão e as duas mulheres. Ele nunca imaginou que seriam capazes de tanta crueldade. A gente não suspeitava de nada não. Não, né? Não, porque eles eram umas pessoas que eram tão frias que não mostravam nada não. Ao longo da conversa, o homem relata o que teria ouvido sobre os atos de canibalismo. Eles disseram como era que fazia. Cortava aqui, aqui, e depois saía tirando os couros, cozinhava como cozinhava a carne. Depois de passarmos por várias comunidades, bem afastado do centro da cidade, faltava pouco para chegar. Negócio dos canibais aqui. Final da rua vira à direita. Final da rua, Frente, à direita, né? Tá certo. Chega lá na sala de frente com as casas. Aí você vai virar pra cá, você vira pra cá. No final da rua. É. Final da rua, direita. À direita, né? E a casa tá lá ainda, a casa? Direto mesmo. A casa tá lá ainda, a casa? Tá. Tá, não tá? Uma rua esburacada, sem asfalto, com lama. E lá estava o endereço da crueldade, bem à nossa frente. O crime teria acontecido em maio de 2008, exatamente nesta casa, em Olinda, na região metropolitana de Recife. Aqui, os criminosos teriam vivido com Jéssica durante 3 meses. No portão da casa, o morador atual nos recebe com desconfiança. Ele fica incomodado com o nosso interesse pelo assunto e sabe exatamente o que aconteceu aqui. Matou uma menina, uma moça que ele trouxe para aqui, matou aqui, enterrou. Aí achou os pedacinhos. Quando o crime foi descoberto em 2012, o homem já morava na casa. Na época, ele foi surpreendido com a chegada da polícia e dos criminosos que vieram até aqui para revelar onde estavam os restos mortais de Jéssica. O que o senhor lembra daquele dia que a polícia chegou aqui com o Jorge e com as outras duas mulheres? Eu me lembro que foi muita gente aqui, carro de polícia, muito televisão, todo mundo queria ver. Pensando que tinha algum corpo aqui, mas só tinha uns pedacinhos da mulher que ele matou. Aquele dia, na memória do senhor, ficou marcado? Ficou marcado. Aqui. O que o senhor lembra do Jorge, das mulheres, do comportamento deles? É um comportamento frio, que aqueles não são humanos. Pessoa que mata e come carne de jeito, para mim, não é. O senhor permite a gente mostrar aqui agora onde tudo aconteceu? Pode entrar agora. A gente vai mostrar então, depois de tantos anos, onde a Jéssica sofreu, passou momentos de terror, onde ela foi assassinada, esquartejada e depois os restos dela foram consumidos por esse trio canibal. Tudo aconteceu aqui, nessa casa. E foi exatamente nesse quintal, é uma grande área aqui com cerca de 100 metros quadrados, exatamente nesse ponto aqui, onde está o seu Zé, que o Jorge enterrou os restos da Jéssica. O Orlando Silva vai se aproximar e mostrar pra gente. É aqui mesmo, seu Zé, exatamente onde tem esse buraco aqui. Um dos pedaços que estava aí enterrado aí, certo? E os dedos estavam na parede ali. Aqui, nesse ponto,
a polícia encontrou partes do que sobrou da garota Jéssica, assassinada com 17 anos, aqui, nessa casa, na periferia de Olinda. A polícia voltou para cá algumas vezes para procurar mais alguma coisa aqui. De lá para cá, procurou tudo e não encontrou mais não. Ele disse que o restante tinha sacudido numa lagoa, o tronco, aquele outro pro lado de lá. Então, a polícia chegou a escavar aqui? Tudinho, cavou tudinho e não encontrou mais nada. O senhor aqui nesse quintal, não se sente mal, não sente nada? Não sinto mal, não sinto nada. Aqui é a maior tranquilidade. Não tenho medo não, só tenho medo de quem está vivo. Dentro da casa, onde hoje mora o seu Zé, o Jorge escondeu outras partes da Jéssica. E a gente vai mostrar agora, vamos lá. E aqui nessa parte de cima aqui da casa, nessa parede aqui, onde a polícia encontrou, o Jorge indicou, e a polícia encontrou exatamente aqui, dedos da Jéssica, aqui escondidos nessa parede, é isso, seu Zé? É isso mesmo. A polícia chegou aqui com ele, aí ele entregou. Aí ele mostrou, abri, aí a polícia pegou dele. Cada parte dessa daqui que vocês estão vendo rebocada, a polícia encontrou dedos da Jéssica. Quando o senhor viu, qual que foi a reação do senhor? A reação, poxa, morando na casa com os dedos de uma pessoa. Mas ainda tinha uma revelação, um detalhe pouco divulgado desse crime com tantos requintes de crueldade. A gente está dentro do quarto agora aqui dessa casa e o seu Zé vai mostrar aqui pra gente um compartimento secreto. Olha só. Nesse ambiente aqui fechado, quente, uma espécie de cativeiro, era onde provavelmente a Jéssica era mantida aqui pelo Jorge. Aqui tinha o que, seu Zé? Uma porta? Como é que era? Não, só uma portinha de nada, o resto era o que eu vi. Aqui era fechado, era Era parede. fechado, só um pedacinho assim. Tinha um buraquinho aqui. É, um buraquinho. Pra passar comida, talvez? É, um prato de comida. É um lugar, apesar de comprido, né? É um lugar apertado. Você imagina isso aqui fechado, essa parede aqui fechada e só um buraquinho aqui embaixo para poder respirar e provavelmente ela se alimentar. É realmente uma situação terrível. Não dá nem para dizer o sentimento que a gente tem de imaginar um ser humano ficar aqui trancado, sabe-se lá em que condições, sem banho, com restrição, com certeza, de comida. É uma vida comparada ao quê? A um animal. E imaginar que um ser humano pode ter feito isso com outro ser humano é incompreensível, é revoltante, né? Os criminosos teriam convencido Jéssica a morar com eles para trabalhar como empregada doméstica, oferecendo um salário bem acima do mercado. Era uma das maneiras de atrair as vítimas. A isca, digamos assim, variava de acordo com a vítima. Uma vítima mais humilde, precisando de um emprego, era um emprego de babá, de empregada doméstica. Uma vítima de uma condição social melhor, tivemos aqui uma quase vítima nos autos. Eles se convidaram para uma sessão de fotos, um book. Então era um ardil que eles utilizavam para conseguir atrair as vítimas. A jovem, que era moradora de rua, aceitou o suposto emprego e passou a viver com a filha e os assassinos nesta casa. Mal sabia que esse seria seu último endereço.
julgamento do caso de Olinda foi em novembro de 2014. No júri, Jorge confessou o assassinato de Jéssica. A gente foi se apegando a ela, até que um dia ela estava para sair, aí ela chegou para mim e disse: Jorge, Jéssica está para sair, ela não pode sair, vai prejudicar a gente. Aí foi quando aconteceu o fato e aconteceu o delito. Jorge revela que a filha de Jéssica, que tinha apenas 2 anos, presenciou o assassinato da mãe. A juíza se espanta. Onde era que se encontrava essa menina nesse momento? Nos braços dela. Ela viu a mãe ser assassinada? Porque a criança não podia ficar só. Meu Deus. A juíza aumenta o tom e pergunta se ele comeu a carne de Jéssica. Comeu ou não comeu? Sim. No julgamento, o psiquiatra Lamartine de Holanda atuou como perito e concluiu que Jorge, Isabel e Bruna sabiam exatamente o que estavam fazendo e não sofriam de nenhum transtorno mental. Eu acredito que seria impossível, no prazo de 48 horas, você fazer uma entrevista e uma perícia com esquizofrênico ou não e detectar, no prazo de 48 horas, que aquela pessoa não é esquizofrênico, não é doente, que ele é uma pessoa apta. O trio foi condenado pela morte, esquartejamento, ocultação de cadáver e prática de canibalismo contra Jéssica Camila. A juíza Maria II Gomes de Lima decretou assim a pena de Jorge. Em face da periculosidade demonstrada pelo agente em sua vida pregressa, exigindo assim severidade e considerando ainda as circunstâncias qualificadoras ora reconhecidas para o delito em tela, tomando por base o patamar da pena que vai de 12 a 30 anos de reclusão e, portanto, apenas a pena base de 21 anos de reclusão. Isabel e Bruna foram condenadas a 19 anos.